Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, a paz de Deus. Eu desejo que a paz de Deus esteja com vocês. Eu sou Luzia Alves e hoje eu venho dar o meu testemunho pela honra e glória de nosso Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Eu estou aqui para glorificar o nome de Deus. Em primeiro lugar, eu quero comentar com vocês sobre uma situação em que eu passei, que é a situação do luto, né? Aliás, eu ainda passo até hoje, né? Porque o luto é algo devastador que a gente não esquece. Mas Deus nos dá forças, né? Ele nos levanta, ele nos coloca de pé. Então, essa fase do luto não tem como a gente não ficar mal em determinados momentos. A gente vai sofrer, a gente vai chorar, a gente vai se entristecer, a gente vai se perguntar 1000 vezes o porquê daquilo, por que está acontecendo, o que foi que a gente fez, o que eu fiz, por que isso está acontecendo comigo, nunca passei por isso, né? Eu falo assim, nunca ter passado por isso, quando diz respeito a um ente querido muito próximo, né? Por exemplo, no meu caso, eu perdi a minha filha. Ela estava com 1 ano e 7 meses de vida, mas Deus foi tão maravilhoso que Ele nos levantou, né? A nossa menina, a Sofia Luna, ela nasceu em janeiro de 2019, nasceu com problemas cardíacos, nasceu com algumas dificuldades, com dificuldades para se alimentar, porque ela não tinha um reflexo de sucção, ela tinha problema de refluxo urinário também, nasceu com vários probleminhas. E esses problemas dificultavam muito a vida da Sofia, ela teve muita dificuldade para respirar, então ela ficou 6 meses na UTI, depois de 6 meses que ela veio para casa, e aí depois desses 6 meses ela veio para casa, por exemplo, em agosto de 2019, e aí no outro ano ela teve que voltar para o hospital para ganhar peso, para depois fazer uma cirurgia cardíaca, né? Então ela ficou conosco aqui em casa um período bom e a gente conseguiu curti-la bem. E aí essa questão da cirurgia nos preocupou muito, nos deixou assim muito tensos, mas a gente sempre acreditando. Só que Deus, como sempre, ilumina as nossas vidas. Nesse meio tempo, que a Sofia veio para casa, eu engravidei do José Felipe, né, de um menino, e nós passamos uma barra, né, uma situação muito delicada, porque eu estava de 7 meses de gestação quando a Sofia voltou para o hospital, e aí nós ficamos com ela quase 2 meses no hospital para ela ganhar o pezinho dela para fazer a cirurgia. Essa cirurgia, a médica dizia que não podia ser adiada, que ela tinha que fazer para ela poder comer melhor, para ela engordar, ganhar peso, né, para ela ter uma qualidade de vida, porque devido ao problema do reflexo de sucção que ela tinha, ela se alimentava pela gastrostomia, né? Então, é uma sonda, ela não se alimentava pela boca ainda, né? E essa dificuldade dela de se alimentar e esse problema de refluxo também, que ela tinha também um problema de refluxo esofágico, né? E ela tinha problema de fraqueza muscular e outras situações. Então, assim, era uma menina muito guerreira, desde que nasceu lutava muito para viver, sempre lutou para viver, a gente sempre acreditou, eu sempre orando, pedindo a Deus para que ela viesse para casa. Então Deus foi maravilhoso, trouxe ela para casa, enfim, ela voltou para o hospital, ganhou peso, fez a cirurgia, e aí eu ganhei o Zé Felipe. Uma semana antes de ganhar o José Felipe, a Sofia voltou para casa. Então foi pancada? Foi. Mas eu dei glórias a Deus, porque os meus 2 filhos estavam reunidos aqui em casa com a nossa família e era tudo que nós queríamos. Eu agradeci a Deus dia e noite, constantemente. Mas infelizmente, 40 dias depois da cirurgia, a Sofia apresentou um problema de infecção urinária. Não era a primeira vez que dava esse problema de infecção urinária nela, por conta desse refluxo urinário que ela tinha. Ela tomava antibiótico para se prevenir, mas mesmo assim ela passou por esse problema. A gente pensou que ela fosse sair dessa porque a gente entrou com tratamento com antibióticos, acompanhamento médico bem reforçado, mas mesmo assim a Sofia, infelizmente, dessa vez ela não sobreviveu.
ela voltou para UTI, neonatal, lá de onde ela tinha ficado, né, que era UTI pediátrica já, pro mesmo hospital de onde ela nasceu, ficou 6 meses anteriores. E foi assim uma luta, porque a gente levou um susto muito grande, porque ela estava bem, tinha se recuperado bem da cirurgia, tinha vindo para casa vitoriosa, todo mundo muito feliz por conta disso. Mas aí, infelizmente, a Sofia não resistiu, porque ela teve uma sepsis, né, que é uma infecção generalizada, e ela não conseguiu sobreviver. Foi um baque muito grande. Tinha dia que eu não tinha vontade nem de tomar banho, tinha dia que eu não tinha vontade de levantar da cama. Mas eu estava amamentando o José Felipe, eu tinha que ter muita força, eu tinha que ter coragem, eu não podia ficar chorando, eu tinha que passar força pro meu marido, pro meu filho, eu não podia deixar o meu leite secar, porque o meu filho precisava de mim. A Sofia nasceu sem um reflexo de sucção, eu tinha muita vontade de amamentar, ela não aumentava em mim, mas o José Felipe já amamentava. Ele não aceitou as fórmulas, não aceitava do tipo de leite, então ele tinha que mamar em mim. E eu tinha que pensar nele também, eu não podia pensar só na Sofia, eu tinha que pensar no luto e também ao mesmo tempo tinha que pensar no José Felipe. Mas aquela aceitação foi muito difícil, a gente não quer aceitar, a gente não quer admitir, porque a gente não veio para a morte, né? Na verdade, a gente veio para a vida eterna. Deus nos criou para a vida eterna, mas por conta do pecado de Adão e Eva, né, e que abriu essa questão da morte. Então, a morte é a única certeza que a gente tem. A gente tem que se preparar para isso, espiritualmente, porque a nossa carne não aceita. Então, espiritualmente, a gente precisa tentar se preparar. Mas ninguém é preparado para a morte, ninguém quer morrer, ninguém quer pensar em morte. A gente quer fugir dela, não é verdade? Mas eu estou aqui hoje para falar o quanto a morte é devastadora na vida de uma pessoa, na vida da família. Ela mexe com todos, ela mexe com o emocional das pessoas. Se as pessoas não se apegarem a Deus, se elas não se agarrarem a Deus, elas vão para o buraco mesmo, não tem saída. Ou elas se apegam à fé, ao Deus nosso, único Deus, nosso Criador, Deus Pai Todo-Poderoso, que é o nosso Consolador. Ele é o único Consolador capaz de nos consolar verdadeiramente pela fé. Por quê? Porque Deus, ele quer que a gente reine sobre os nossos problemas. Apesar das dificuldades, das tribulações, dos desertos que a gente passa, ele quer nos dar força, ele quer que a gente seja forte. Ele não quer que a gente reclame, ele não quer que a gente fique questionando, né? Ele não quer que a gente fique chorando, ele não quer que a gente fique depressivo, ele não quer que a gente se entristeça. Porque Deus é o nosso pai, ele se preocupa com a gente, ele nos quer ver bem. É igual um pai e uma mãe querendo ver o filho bem, a mesma coisa é Deus, porque ele é o nosso pai, ele é o nosso criador. Então, assim, é muito difícil pra gente aceitar o luto, e é muito difícil a gente sair dele, né? Então, assim, Deus, ele vem, ele nos abraça, ele nos aconchega, ele nos consola através da sua palavra, através do Espírito Santo, ele nos levanta, né? É como se passasse um remédio naquela ferida e aquela ferida desse uma cicatrizada. Claro, embora a gente tenha o José Felipe, mas a gente nunca vai esquecer a Sofia. Ela foi nossa primogênita, ela foi nossa menininha. Então, assim, a gente passou muita coisa com ela, a gente tem muita história para contar. A gente não vai esquecer a Sofia nunca. Essa é uma cicatriz, ela fica uma marca para o resto da nossa vida. Mas Deus, ele vem, ele consola, ele nos abraça através da palavra dele. Então eu falo, se você, meu irmão, minha irmã, estiverem passando por momentos de luto, não se desesperem. Eu sei que é difícil falar isso, mas eu vou lá no livro de Jó. Jó, no capítulo 2, no versículo 21, quando ele descobriu que ele tinha perdido os filhos dele. Os filhos dele haviam morrido. O que ele fez? A dor foi tão grande, o sofrimento foi tão grande, mas ele não blasfemou contra Deus, ele não reclamou. Olha só o que Jó falou. O Jó disse: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele sempre agradeceu a Deus, sempre glorificou a Deus. E é isso que nós temos que fazer em todos os momentos de deserto de nossas vidas, porque todos nós vamos passar um dia por uma fase de deserto. As tribulações, elas virão,
os problemas chegarão. A gente não vai fugir das dificuldades. Nem Jesus Cristo foi salvo, né, dessas dificuldades. Jesus Cristo, ele morreu na cruz para nos salvar, nos livrar de todos os nossos pecados, lá desde Adão e Eva, que a humanidade carregou nas costas e que Jesus Cristo veio para nos salvar. Mas ele foi crucificado, ele foi morto e foi sepultado. E ele é o Filho de Deus. Hoje ele está sentado à direita de Deus Pai porque ele ressuscitou, né? Ele está no reino celeste. Mas Jesus Cristo, ele sofreu, ele não foi poupado. Então a gente também não vai ser poupado. A gente vai ser testado, a gente vai ser provado, a gente vai passar por desertos e desertos. Só que a gente tem que ter a fé por isso. É por isso que a gente tem que buscar a Deus. É por isso que a gente tem que buscar a palavra de Deus. Então eu falo, tem gente que procura ajuda, o tipo de ajuda, procura psicólogo. Sim, se você achar que deve procurar, busque ajuda, mas em primeiro lugar, busque a Deus. Coloque o seu joelho no chão e peça: Deus, me tira desse buraco, me tira dessa fossa, me levanta, me coloca de pé. Eu não sou nada sem ti, Senhor. Eu reconheço que eu não sou nada sem o Senhor. Eu sou fraca, eu sou pecadora, eu sou pecador, eu sou fraco. Isso mesmo. Peça ajuda a Deus. Não desista de lutar, pois você precisa se levantar. Levanta, vai para o banheiro, toma um banho, sacode a cabeça, sacode a poeira, sai dessa depressão, sai dessa tristeza, sai dessa angústia. Peça a Deus. Tem uma música que fala assim, ó: Deus vem me socorrer, estenda a tua mão. Sim, peça a Deus para te dar a mão, para te socorrer, para te levantar. Igual aquela música que fala: sobrevivi adorando. Então, adore a Deus, busque a Deus. É o que Deus mais gosta. Que nos momentos de dificuldade, nos momentos de provações, nos momentos de deserto, que a gente não blasfeme contra Ele, que a gente o adore, o louve, o agradeça. Sempre agradecendo, independente do que quer que seja, do que quer que aconteça. Eu estou aqui hoje para falar para vocês. Sobrevivi. Não esqueço o luto da minha filha, nem a minha família, mas estamos de pé, graças a Deus. E hoje eu dei o meu testemunho, eu vim aqui para dar o meu testemunho pela honra e glória de Deus, pela honra e glória de Jesus Cristo, porque através da fé eu estou de pé. Glórias a Deus. Amém, irmãos? A paz de Deus.